Meus amigos, minhas amigas, bom dia, boa tarde. Ontem o rojão foi grande, viu, cara? Nem parei ainda aqui para poder conversar mesmo com vocês profundamente. Soltei o vlog, soltei o recorte do troca de passes de ontem. Mas a gente vai fazer live hoje, ao longo do dia vai ter mais vídeo, mais conteúdo, podendo falar um pouco mais, trazer minha percepção, meu ponto de vista. Mas ontem o baque foi grande, porque não é sempre que você conquista um 51º título estadual, né? O segundo maior campeão estadual do país e certamente um dia assumiremos a liderança, né, desse posto, tá? Olha só, gente, o pessoal do Redação Sport TV analisou o jogo, mas sobretudo falou sobre uma situação que eu acho que é importante, que são as provocações, né? Falando do papelão de Carpini, ridícula a postura dele, de tentar ir para cima ali de Ramos Mingo, patético, bizarro. Falaram também sobre essa hipocrisia que muitos falam de não poder provocar perante a torcida adversária, uma besteira, uma baboseira. A gente já viu muitas vezes acontecer do outro lado, né? Acontecer com a gente. Então, choro de perdedor mesmo. É até, de certa forma, uma postura de gente mimada, né? Que não sabe como lidar com as adversidades, como lidar com o outro lado se sobrepondo e tirando sarro por conta disso, né? E aí, Barreto até lembra, de forma nostálgica, sobre a década de 90, em que isso era naturalizado, era normalizado, fazia parte provocar e os lados, ambos os lados, aceitavam e as coisas caminhavam da maneira que tinham que caminhar. E hoje em dia não, um milindre absurdo, um milindre absurdo. Veja aí o que eles falaram sobre isso. E claro, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever, ativar o sino e compartilhar com geral. Sobre o Bahia, vamos chamar o Mário Alberto. Ele hoje escolheu o tricolor de aço como tema da sua charge, com o número 51 ali, 51º título do Bahia, que se descola do Paysandu e assume a vice-liderança isolada dos maiores campeões estaduais, né? Fica atrás do ABC, né? Isso. Tá em formato de super-homem ali, né? Um dos símbolos do Bahia. Bom, vamos para Salvador então, falar com o Renan Pinheiro. O clássico foi quente e hoje parece que é obrigatório, né, Renan? Onde tem rivalidade, tem que ter peitada, teve uma cara, discussão, enfim. Mas acho que a série entre os dois clubes teve mais do que isso que a gente pode destacar, né? Bom dia. Exatamente, Barreto, muito bom dia para você, para Bélio Soares, também para Luciano, para quem acompanha o nosso Sport TV no Brasil, no mundo. É a festa de número 51 do Bahia, né, no Campeonato Baiano, 51 títulos e o primeiro título aí de Ceni, né, à frente do tricolor, ingressos esgotados no Barradão, mais de 30 mil pessoas que viram Vitória aí buscar o resultado contra o Bahia. O tricolor, lembremos aí, ganhou a primeira partida por 2-0, portanto, tinha vantagem, esperou um pouco mais o Vitória. E Barreto, Mateuzinho foi a grande novidade, tá? No rubro-negro, voltou aí depois de 6 partidas, de quase um mês de lesão. É o jogador mais cerebral do Vitória, gerou aí muita expectativa, claro, na torcida. O primeiro tempo, como você disse, foi muito truncado aí, né? Poucos espaços em campo. O Vitória tentando a todo instante furar o bloqueio tricolor, que estava, digamos assim, esperando um pouco mais o Vitória. E aí, só no segundo tempo, né, que o Vitória conseguiu, de fato, melhorar. Fabri e Janderson criaram algumas oportunidades. A gente está acompanhando aí, inclusive, a jogada do Mateuzinho. O Bahia esperava um pouco mais o Vitória e o rubro-negro começou a incomodar, né? Primeiro aí com o Fabri e depois também com o Janderson, duas cabeçadas a queima-roupa ali. O Marcos Felipe foi muito bem. E aí, aos 38 minutos, o gol do Vitória inflamando a torcida que empurrava o time, mas um gol aí levaria a decisão para os pênaltis. Imagina a atmosfera no estádio. Só que vieram as confusões, empurra-empurra, expulsões, pancadaria. Cauli do Bahia foi expulso, o primeiro a ser expulso, né? O jogo recomeçou e aí o tricolor chegou ao empate. E veja só, Kaique fez o gol do empate, e provocou a torcida. Resultado, mais confusão, o tempo fechou, cenas que a gente não gosta, inclusive de mostrar. Até Carpini se envolveu na história, o técnico estava exaltado. A gente contabiliza aqui as expulsões para quem está acompanhando o Sport TV. Danilo Fernandes e Caio Alexandre pelo Bahia foram expulsos, Zé Marcos pelo Vitória, todos aí no banco de reservas. Depois do jogo, o Barreto e amigos, a confirmação de que mais duas pessoas, né, foram expulsas, o técnico do Vitória, Thiago Carpini, e também o goleiro Marcos Felipe. E foram 12 amarelos, tá? 12 amarelos, olha as imagens aí. E depois de tudo apaziguado, aí sim, né, a gente pôde acompanhar a festa do título dos tricolores no Barradão, mas ficam aí, né, essas cenas lamentáveis, coisa que a gente não gosta de mostrar, né? Hoje em dia eu acho que tem uma inversão do debate, né? A gente fica
questionando se o jogador deve ou não deve fazer aquilo, de provocar a torcida adversária, porque Lembrando que não tem nenhum sempre vai torcedor. acabar nisso aí. Não tem nenhum torcedor do time dele, né? Essa ressalva deve ser feita. Mas assim, o jogador é proibido de provocar a torcida adversária? Eu acho que não. Isso já foi considerado absolutamente natural no Brasil, né? Sem querer trazer a nostalgia dos anos 90, que eu nem tenho tanta, mas enfim, eu sei que é meio, né? É uma coisa popular na internet, né? Ter nostalgia dos anos 90. O jogador vestia máscara, fazia encenação, né? Ia provocar o adversário. Não que sempre transcorresse em paz. Mas era algo mais naturalizado, é parte da provocação do jogo. Por que a gente passou a considerar que isso é proibido e precisa ser combatido com violência? Né? Quem é que traçou essa régua aí? Não é um ato violento, né? Pode ser um ato provocativo, realmente. Um deboche. Não é legal. Faz parte... Você pode não gostar. Perfeito. Pode não gostar, pode criticar, mas acontece. Acontece desde que o futebol é futebol. E, ao meu ver, também não prejudica o andamento, ou não deveria prejudicar o andamento do jogo. Mas acho que é isso. Ânimos muito exaltados, os torcedores cada vez menos tolerantes. E aí a gente entra, infelizmente, nesse caminho que me parece sem volta, né? Eu não consigo imaginar hoje uma provocação de jogador numa final de campeonato desse tamanho, né? O triunfo importante aí da equipe do Bahia e não gerando essa confusão que gerou. Infelizmente, eu não consigo, assim, por mais que a gente tente fazer esse exercício do futebol um lugar de paz, me parece que a menor das faíscas vai sempre gerar um grande incêndio. Tem um momento que a gente chegou a mostrar ali, que é uma confusão que eu acho inacreditável por parte do Vitória, do goleiro especificamente, do Lucas Arcanjo. O Vitória estava vencendo por 1-0 com um jogador a mais, o Cauli tinha feito uma expulsão bizarra do Cauli também, acertou o Lucas Alter no rosto ali, de forma completamente desnecessária. O Vitória na pressão final e tem uma falta do Kaique no Mateuzinho no meio do campo e o Lucas Arcanjo sai lá da área dele, esse lance aí, para criar uma confusão e aí só o Vitória foi prejudicado nessa história, porque o Baralha chegou a ser expulso, mas o VAR voltou porque não tinha sido lance para expulsão. Nesse lance aí ninguém foi expulso, nessa confusão. Mas olha onde foi o goleiro do Vitória e aí acabou que o resultado dessa confusão foi ótimo pro Bahia, porque segurou a pressão final do Vitória e depois o Bahia ainda faz o gol e aí o Kaique imita a Galinha, não é a primeira vez que o Kaique imita a Galinha depois de fazer um gol pelo Bahia contra o Vitória, lembrando que o Kaique tinha tido uma primeira passagem lá pelo Bahia, aquele jogador que saiu como revelação do Fluminense pro City, foi pro Bahia, saiu, voltou, e aí criou-se essa confusão muito por um gesto do Marcos Felipe que eu não consegui identificar qual é. O Kaique tá imitando Galinha de um lado e o Claudinho, lateral do Vitória, tá partindo para cima do Marcos Felipe aqui do outro lado, e aí cria-se a confusão generalizada. O Carpini, o papelão do Carpini ali, querendo bater no Ramos Mingo, feio demais o treinador fazer isso. Eu não gosto de botar a culpa de tudo de ruim que acontece nas redes sociais, mas... Né? Mais fácil. Vou botar. Me parece inevitável. Vou botar. Não é bem isso. Vou tentar fazer com ponderação aqui. É que eu acho que hoje os jogadores estão todos, são pessoas da nossa época, eles vivem muito dentro das redes sociais. É ali um lugar por onde eles trafegam. E nas redes sociais tem uma prevalência do discurso violento, do discurso de ódio, do discurso, né? Essas coisas aparecem muito. Então, eu acho que cabe a gente se questionar, eu não tenho o direito de fazer essa afirmação, não estou na cabeça do jogador, mas eu acho que cabe a gente se questionar se a prevalência desse discurso não dá ao jogador uma sensação de que eu sou obrigado a reagir para justificar isso, porque também a crítica vem na mesma medida, né? Aí você chamar de frouxo, de covarde, você não fez nada. Né? Deixa o cara imitar na frente da torcida, qualquer que seja o animal, né? A gente abriu hoje, né, com o Rafinha dizendo que vai dar porrada em argentino, né? E certamente isso aqui na rede social do Brasil está sendo uma declaração aprovada. Abraçado. Então. E aí me parece que existe também uma pressão para o jogador que, não, se eu perder do rival, eu tenho que ir lá bater nele, porque senão, né, eu apanho na rede social. A honra, né? A honra, né? Acho que é um questionamento que merece ser feito. Mas também não posso ter... O Barreto. Dizer, é isso que está acontecendo. É só uma sensação. Renan chamou. Eu acho que há uma extensão aí, né, do clássico, né, para as redes sociais, como você bem falou, e os jogadores acabam sendo, sim, cobrados, né, pela torcida, pelos torcedores, de que tomem uma atitude, digamos, mais enérgica, sobretudo em momentos de provocação. É um debate, sim, a ser feito, até que ponto as redes sociais injetam, digamos assim, essa energia extra, vamos aspiar aí, para o atleta, de repente, bater de frente com o adversário. E só para trazer mais um complemento aqui para a nossa conversa, o goleiro do Bahia, o Marcos Felipe, eu estou com a súmula aqui, ele foi expulso, segundo o Wilton Pereira Sampaio, porque foi em direção à torcida do Vitória e provocou a torcida do Vitória com gestos apontando para o escudo da camisa. Não deveria ser motivo para expulsar ninguém. Não deveria. Não tem incitação à violência nisso. Não tem nada.
Eu sou Bahia, tô ganhando de você que é Vitória. Ué, e aí... Vocês me xingaram 90 minutos aqui, tá tudo certo. Não, e falando até um pouco de futebol, o Marcos Felipe evitou, principalmente no segundo tempo, o que poderia ter sido uma vitória contundente do Vitória. Né? O Marcos Felipe fez 2, 3 defesas ali a queima-roupa, muito difíceis. Ele acabou tomando aquele gol, que ao meu ver era um pouco evitável, estava um pouquinho mal posicionado, mas ele evitou o que poderia ter sido pior. E aí, claro, foi xingado muito provavelmente durante todo o jogo, conseguiu salvar a parte da partida, foi lá, né, mostrou o escudo. Que não tem nada demais, né? Essa razão de expulsão em súmula aí é até surreal. É meio bizarro. Né? E o Marcos Felipe, realmente, boa lembrança da Belly. Fez 2 grandes defesas ali encabeçadas do Janderson no segundo tempo. Um jogo que eu não gostei da postura do Bahia desde o primeiro tempo. O Vitória não fez um grande primeiro tempo, mas no segundo, o Vitória, depois das mudanças... O Vitória tem muitos problemas no setor ofensivo, problemas de elenco mesmo. O Carpini falou ontem, depois, que vai buscar reforços, falou tanto de centroavante como de jogador de lado no ataque. Você olha as opções do setor ofensivo do Vitória hoje, pensando em Série A, olha, tá lá embaixo. É difícil você encontrar 4 elencos com opções piores no setor ofensivo do que o Vitória. O Alejandro faz muita falta, foi um dos artilheiros da Série A no ano passado. E aí os atacantes que o Vitória contratou até agora foram o Carlinhos e o Fabri, não conseguiram emplacar. O Rato tá mal, o Rato que foi do São Paulo, não conseguiu ainda deslanchar. O Lucas Braga mal entra, ontem, por exemplo, não saiu do banco. As opções que o Vitória trouxe para essa temporada, por enquanto, ainda não emplacaram, e mesmo com todas essas limitações que eu citei aqui do Vitória, o segundo tempo é de pressão, mesmo no 11 contra 11. Tem um momento que o Bahia controla um pouquinho ali, mas o Vitória está sempre em cima, o Bahia não conseguiu ficar com a bola. Você tem no meio campo de Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro, eu imaginei que o Bahia fosse, beleza, com todas as circunstâncias do jogo, o Vitória esperava-se, né, que o Vitória pressionasse de alguma forma, eu achei que o Bahia ia conseguir controlar algumas partes do jogo, isso não aconteceu. Mas saiu com título, claro, mas acho que é importante fazer essas ressalvas para a continuação da temporada, né? O Bahia e o Vitória tem Série A, o Bahia tem Libertadores, o Vitória tem Sul-Americana, o Bahia caiu num grupo chato da Libertadores, com Internacional e Atlético Nacional. O Bahia tem que pensar como é que vai ser a postura nesse tipo de jogo, e o Vitória, para mim, precisa urgentemente de reforços, principalmente no setor ofensivo. Esse é o primeiro título da SAF do Bahia, né, Renan? Exatamente, primeiro título, e também do Rogério Ceni, porque a grande reivindicação do torcedor é que o Ceni ele precisaria, né, ter um título à frente do tricolor, vinha fracassando, ano passado sobretudo, e esse ano ele falou, né, que isso é muito significativo, o quanto representa um título para quem sabe essa pressão sobre o treinador ela diminuir. O Bahia consegue vencer, né, esse título, né, leva aí mais um troféu para a galeria, e citar também que o Vitória, o Carpini, ele diz que está em busca, né, de atletas para reforçar o elenco rubro-negro, mas o discurso também é muito em cima de fazer com que os atletas entreguem o melhor, de reabilitar esses jogadores. Ele sempre cita 2 exemplos muito sintomáticos aí, do Lucas Esteves, né, de recuperação de atletas, e também do Alejandro, que em um dado momento não estava entregando tudo que se esperava, e esses jogadores ao final do Campeonato Brasileiro foram muito importantes. Mas, de fato, Fabri, o Carlinhos ainda não conquistaram a confiança do torcedor. O Janderson é um atleta que volta e meia atuava no ano passado pelas pontas e não tem ainda a chancela, digamos assim, para jogar como camisa 9 do Vitória. Então tem essa busca. E o Bahia vai animado, lembrando que os 2 times têm compromisso aí pela Copa do Nordeste no meio de semana. Claro que o Tricolor festejando muito o título. O Bahia joga pela Copa do Nordeste, recebe o Ceará na Fonte Nova, em jogo atrasado aí da 4ª rodada. O Bahia pode se isolar ainda mais, e o Barreto na liderança do Grupo B tem 10 pontos e pode chegar aí a 13. O Vitória também tem compromisso pela Copa do Nordeste, enfrenta o Motoclube na quarta-feira no Maranhão, vai para esse jogo aí pela Copa do Nordeste, inclusive é o líder do campeonato no grupo com 14 pontos, o Motoclube tem apenas 6, é o lanterna da competição, e o Carpini diz que vai ter que montar uma equipe aí alternativa, pensando, levando em consideração o desgaste que aconteceu nessa decisão de Campeonato Baiano. Nós temos aspas do Rogério Ceni, né, mostrando-se evidentemente feliz com o título, mas um pouquinho na linha do que disse o Luciano aí, dizendo que esperava um pouco mais do Bahia nessa final. Vamos rodar. Prazer falar com vocês. Indo ao lugar, eu acho que independe, o que vale pra gente é o título, é o que marca, né? O torcedor, nós estávamos em dívida com o torcedor do Bahia desde o ano passado com relação ao Campeonato Baiano. E apesar de não ter sido uma boa partida, a parte técnica, taticamente o time, ao menos defensivamente, conseguiu se portar bem. Não teve com a bola o desempenho que a gente tem normalmente, mas é uma atmosfera diferente, um gramado diferente, a bola quica muito mais do que no nosso gramado. Mas é feliz porque o torcedor tricolor está feliz, nós também estamos. Já pode gritar campeão. Já pode gritar campeão. Valeu? E agora eu vou me pegar em contradição. Vou tentar me defender. É porque eu vou mostrar um post do Bahia e eu sou crítico a esse tipo de publicação. É uma causa perdida, né?
Todas as contas de redes sociais de clubes fazem esse tipo de provocação. Você sabia? Se o Bahia parar de jogar o estadual e voltar daqui a 20 anos, ele ainda será o maior campeão do estado. Está tirando onda com o rival, está tirando onda com o Vitória. O Bahia é um dos maiores campeões estaduais do Brasil, né? É que eu abri esse papo hoje aqui defendendo que o jogador pode provocar em campo, né? Por que clube não pode provocar fora de campo? É que eu acho que é uma postura mais institucional. CPF, né? CNPJ, talvez, né? Talvez. Boa, Beli, obrigado. Beli vem em meu auxílio. Eu acho que cabe mais no CPF esse tipo de provocação do que no CNPJ. Mas, de novo, todas as contas de clubes sociais fazem provocações. Você está na sua trincheira lá, né? E essa, vamos lá, e essa foi até das mais leves, né? Tranquilo até. Porque ela não tem uma menção direta ao rival, ela só ali é o Bahia tirando onda da sua superioridade, né? Tá se exaltando também, de certa forma. E Mas com um fato, né? É verdade. Não tá mentindo nem nada, mas eu concordo com você. Eu não acho uma contradição tão grande, não. Eu acho que dá pra você fazer essa diferença do CPF pro Vou te chamar de novo CNPJ. para participar da redação. Eu acho que dá pra fazer essa diferença de CPF e CNPJ, porque eu acho que fica um pouco institucionalizada, né? Quando isso vem do CNPJ, e muitas vezes pode soar até como um passe livre para que os CPFs façam isso. E aí, por CPFs, entenda também os torcedores que muitas vezes fomentam esse tipo de comportamento. Eu acho E que... hoje é dia pro torcedor do Bahia tirar muita onda, a onda que quiser. E o Tirar torcedor onda? do Vitória Pode. hoje está naquele papel de aturar. É isso. O departamento de comunicação no fim do mês vai mostrar os números de engajamento nas redes Perfeito. sociais. E aí, esse 1.512 republicações. Esse tipo de post sempre é campeão de engajamento e eles vão continuar fazendo muito por isso também. O corte do 6.836 curtidas. E já deve ter passado disso, com certeza. Em termos de engajamento, claramente está dando certo. Funcionou. Né? Em termos institucionais, eu tenho cá as minhas dúvidas, mas, de novo, sei que essa é uma causa perdida. Mas é realmente impressionante o domínio do Bahia no Campeonato Baiano. Né? Se não me engano, a gente mostrou outro dia, eu fiz essa pesquisa outro dia, o ABC é o maior campeão estadual do Brasil, né? Tem 57 ou chegou a 58? No ABC... 57. No dia que a gente mostrou, estava com 57, não é isso? E o Bahia tem 51, o Bahia estava empatado em 50 com o Atlético e o Paysandu, né? Aí agora o Bahia assumiu essa vice-liderança isolada. Depois vem o Rio Branco do Acre com 49 títulos e o Ceará com 47. Bom gancho para a gente mudar de sede aqui, né? Então vou agradecer o Renan.